Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu confesso que eu estava esperando o momento perfeito, o ambiente perfeito para gravar, mas nunca vai existir esse momento perfeito, então a gente tem que começar com agora. E hoje eu quero dar 5 dicas de estudos comprovadas pela neurociência. Você já passou horas relendo o mesmo conteúdo, sentiu que entendeu, mas na hora da prova acabou esquecendo tudo o que você leu? Eu já fiz isso muitas vezes. Eu lia resumos, fazia meus resumos, e quando eu chegava na hora da prova, me dava um branco, e eu só fui entender o porquê disso quando eu comecei a estudar a neurociência do aprendizado, o por trás disso. O problema não era falta de esforço nem nada disso, porque eu passava muito tempo estudando. Tô até aqui com as minhas anotações, mas o problema era simplesmente um método, porque o nosso cérebro tem métodos específicos de aprendizagem e a gente deve saber lidar bem com eles. Antes de entrar nas dicas, eu quero dar uma má notícia ou uma boa notícia, depende do seu ponto de vista, tudo depende do seu ponto de vista, mas o que a gente aprende na escola, que é resumir, sublinhar, grifar, tudo isso não é eficiente a longo prazo. E a neurociência explica o porquê. Em um estudo pelo Dunlosky, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, publicado em uma revista de psicologia, mostrou as 10 técnicas de estudo mais usadas no mundo. E as campeãs de eficácia eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira dica de estudos é o Active Recall, que nada mais é que a recuperação ativa de informações. Quando você lê um capítulo, você relê ele ou você volta para um parágrafo anterior, muitas pessoas fazem isso. Mas a neurociência comprova que o cérebro aprende de verdade quando ele se esforça muito para recuperar a informação de forma ativa, não passiva, não lendo simplesmente o conteúdo que você já estudou previamente. Pense nisso como se fosse uma floresta, em que quando você lê, quanto mais você lê, mais sinapses vão se formando. E assim, mais caminhos entre as árvores vão se formando, tornando o aprendizado mais fácil e mais consolidado na sua memória. E agora eu vou para as dicas aqui, na prática, né? A primeira dica é: feche o livro e tente escrever tudo o que você lembrou. Pegue uma folha de papel e escreva tudo o que você lembra daquele material. Simplesmente faça um brainstorming ali de tudo que você lembrou. A segunda dica é: use flashcards. Eu gosto muito do Anki, Anki, eu não sei como é que se pronuncia isso, na verdade. Mas ele simplesmente é um aplicativo, um software de repetição espaçada. E é muito bom, usado aí na gringa e também pelos brasileiros. Muito, muito bom. E outro método seria responder questões antes de reler a teoria, porque você vê como aquele conteúdo é cobrado nas provas. E isso é uma forma muito ativa de aprender o material. A dica número 2 é a repetição espaçada. Tem muito a ver com a primeira dica, que é a recuperação ativa de informações. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar na curva do esquecimento de Ebbinghaus. Outro nome difícil, que eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas em 1885, sim, no século XIX, ele já mostrou que a gente esquece cerca de 70% do que aprende nas primeiras 24 horas, se nós revisar aquilo que a gente aprendeu. Então, a solução não é estudar horas e horas seguidas, e sim estudar da maneira certa. Isso é a repetição espaçada. Você revisa o conteúdo em intervalos crescentes. A cada 24 horas, a cada 7 dias, a cada 30 dias, e de uma forma muito mais didática. Eu recomendo muito o uso de flashcards para isso. E para isso eu recomendo de novo, né, o Anki, que ele calcula automaticamente a forma que você deve revisar, porque você vai colocar se você entendeu aquela matéria, e também vai colocar de acordo com a necessidade qual matéria você deve estudar naquele dia. A terceira dica ela é muito interessante, que é justamente chamada interleaving, que é você estudar por tópicos intercalados.
Não estudar a mesma matéria em um dia só, mas sim ir intercalando as matérias, diferentes matérias, para que você tenha um rendimento melhor. Parece difícil? E é, mas isso é o que torna efetivo o aprendizado. Porque quando o cérebro se esforça para consolidar novas matérias, novos conteúdos em um mesmo dia, ele fica mais ativo naquele processo. E na prática, eu vou dar algumas dicas para vocês também. Olha, em vez de fazer, por exemplo, 50 questões de química ou cardiologia, se você estiver na faculdade de medicina, alterne 10 de cardio, 10 de neuro, 10 de farmacologia e vai alternando as matérias, que isso vai trazer muito mais rendimento para os seus estudos. A quarta dica quebra um mito muito grande. Sabe aquela história de estude enquanto eles dormem? Gente, isso não funciona. Meu Deus. Isso vai contra tudo que a produtividade tóxica prega. Mas o sono, ele é muito importante para o nosso cognitivo. Durante o sono, as memórias que estão no hipocampo, que são a área do nosso cérebro, vão para o córtex pré-frontal. Isso foi mostrado em um estudo de Wilson. Eu sempre gosto de trazer esses estudos para deixar bem claro que é cientificamente comprovado. Que uma noite de sono aumenta a performance em até 20% em tarefas motoras e cognitivas. Na prática, eu sugiro 7, 9 horas de sono, especialmente quando você estiver estudando muito, você está precisando consolidar informações, né? Estudar à noite e dormir logo depois potencializa essa consolidação. Então, tente dar uma revisadazinha logo antes de dormir, é bom. E, se possível, tire uma soneca de 20 minutos após estudar, que é a Powerful Nap. Alguns pesquisadores mostram que é o benefício da retenção durante essa Powerful Nap. A quinta dica e a última é exercício físico antes de estudar. Exercício físico, eu digo para os meus pacientes, para as minhas pacientes, que é o melhor suplemento de estudos. Muito bom e gratuito. Ele aumenta os níveis de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que simplesmente é como se fosse um adubo para os neurônios, aumentando a plasticidade sináptica e favorecendo a formação de novas memórias. Isso faz com que melhore a sua função executiva, atenção e memória de trabalho por horas, ou seja, o que isso significa na prática? Você vai fazer exercício físico e quando você for estudar, você vai reter a informação de forma muito melhor. Não precisa ser um exercício físico intenso, não precisa ser um atleta para fazer isso. Basta 20, 30 minutos de caminhada rápida, um ciclismo ou qualquer aeróbico leve antes de estudar. Lembrando sempre que a consistência vale mais do que a intensidade. E até um alongamento ativo já fornece um fluxo sanguíneo cerebral muito forte que pode ajudar nos estudos de forma geral. Então, só para fixar, eu já estou praticando o Active Recall aqui com vocês. Primeiro, o Active Recall, que é produza, não consuma. 2, repetição espaçada, revisa no momento certo, não em maratona. 3, interleaving, que é alternar os tópicos, né? Misturar assuntos durante o dia. 4, sono, dormir também é estudar. Exercício antes de estudar, que é mover o corpo antes de abrir o livro. Se você quer estudar mais sobre isso, eu recomendo muito o livro Make It Stick. É uma leitura acessível, com toda essa base científica que eu trouxe para vocês. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que estuda, que eu garanto que eles vão gostar bastante. E se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei. Isso faz bastante diferença e faz o algoritmo do YouTube entender que meu vídeo é relevante para mais pessoas. Agradeço muito a disposição de vocês e espero vocês no próximo vídeo. Beijos!